as tias e tias que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Larissa e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vocês sabiam que Jesus contava várias historinhas para ajudar as pessoas a entenderem as verdades do reino de Deus? Essas historinhas que Jesus contava receberam o nome de parábolas, que tem uma mensagem indireta por meio de comparações. Igual aquela história do lápis com as cores da salvação, que a tia Larissa contou num vídeo Plano Perfeito. Vocês lembram? Se você ainda não assistiu, a tia Larissa vai deixar o card aqui para você assistir depois. Jesus as usava com a intenção de compará-las com o reino de Deus. E com isso, o Senhor Jesus dava grandes ensinamentos espirituais. E hoje nós vamos aprender duas parábolas que estão escritas na Bíblia, que foram contadas por Jesus. A parábola da sementinha de mostarda e a parábola do semeador. Durante o tempo em que Jesus estava aqui neste mundo, Jesus separou para si 12 discípulos para aprenderem diretamente com o professor Jesus as verdades sobre o reino de Deus. Jesus contou várias historinhas, várias parábolas, dentre elas a historinha da sementinha. Jesus comparou o reino de Deus a uma sementinha de mostarda. Em Marcos capítulo 4, versículo 30, Jesus disse: Como podemos comparar o reino de Deus? Que parábolas podemos usar para isso? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Vocês sabiam que diante a todas as sementes encontradas na natureza, a sementinha de mostarda é uma das menores sementes que podemos observar? E mesmo ela sendo assim tão pequenininha, ela tem características importantes que a tornam especiais para o exemplo que Jesus iria utilizar em sua parábola. Quando a gente vai plantar uma sementinha, como por exemplo a sementinha de mostarda, a gente lança a sementinha ao solo, rega, e a sementinha de mostarda vai crescendo até se tornar uma árvore que pode chegar a medir até 3 metros de altura. Parece ser inacreditável, não é verdade? Como uma sementinha tão pequenininha poderia crescer e se tornar em uma árvore tão frondosa? Por esta razão, Jesus explicou que até os passarinhos fazem ninho em seus galhos, pois os seus ramos se tornam longos e fortes. Através dessa história, dessa parábola que Jesus contou, Jesus ilustrou aos seus discípulos que o reino de Deus deveria ser falado em todos os lugares e para todas as pessoas. A semente representa o reino de Deus e a terra representa o coração das pessoas. A semente do reino de Deus é plantada na terra do nosso coração, que deve ser regada diariamente com fé. À medida que a gente entende os ensinamentos bíblicos e levamos a palavra de Deus às outras pessoas, o reino de Deus vai crescendo, crescendo, crescendo. E foi exatamente assim que Jesus começou anunciando o Evangelho junto com seus discípulos para poucas pessoas, em vários lugares. E à medida que o Evangelho era anunciado, cresceu e deu fruto em abundância, de modo que o reino de Deus cresceu muito e chegou até nós. E hoje, nós somos os novos discípulos de Jesus. Isso mesmo! E nós que aceitamos a Jesus, nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, fazemos parte desse reino, do reino de Deus, e devemos continuar falando de Jesus, anunciando a palavra de Deus para todas as pessoas, porque Deus é quem dará crescimento de todo o seu reino. A Bíblia nos diz que não importa quem
planta a sementinha, não importa quem rega a sementinha. O que importa é que Deus dá o crescimento. Então, o professor Jesus nos ensinou que a semente é o reino de Deus e nós somos os semeadores. Jesus também contou a parábola do semeador. Certo dia, Jesus resolveu ir até a beira do lago da Galileia. E um monte de pessoas que souberam que Jesus estava por lá resolveram ir até o local. Jesus aproveitou essa situação para contar mais uma parábola, para contar mais uma historinha de como as pessoas recebem a semente do reino. Como que as pessoas recebem a palavra de Deus no seu coração? Em Marcos capítulo 4, versículo 3, Jesus disse: Escutem, o semeador saiu a semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho. E o passarinho comeu todas as sementes. Outra parte das sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos. Quem tem ouvidos, ouçam o que eu estou falando, disse Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa história, Jesus explicou que cada tipo de solo representa um tipo de pessoa e como essas pessoas recebem a semente do reino, como essas pessoas entendem a palavra de Deus. No primeiro solo, a sementinha caiu na beira do caminho. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. E o maligno, representado nessa história como passarinho, vem e rouba da mente e do coração das pessoas a palavra que foi semeada. Jesus está nos mostrando como nosso adversário, o maligno, impede as pessoas de entenderem o Evangelho. No segundo solo, a semente caiu no meio das pedras.
Este solo representa as pessoas que ouviram a palavra de Deus e até receberam com alegria, mas não possuem raízes, não possuem firmeza. E quando vem o sol forte, as dificuldades, os problemas, elas logo os desanimam, acabam perdendo a fé no Evangelho e indo para longe de Jesus. E no terceiro solo, a sementinha caiu no meio dos espinhos. Este solo representa as pessoas que receberam a palavra de Deus, começaram a crescer, mas por causa dos espinhos, que representam as ilusões, as preocupações deste mundo, tudo isso causa distração e essa pessoa não consegue mais fazer a vontade de Deus e por isso tudo isso a impede de produzir o resultado esperado por Deus. E o quarto solo, a sementinha caiu em terra boa, isso mesmo! Este solo representa as pessoas que ouviram e entenderam a palavra de Deus, aceitando a verdade de que somente em Jesus há salvação. E por isso elas cresceram e produziram o resultado esperado por Deus. Através dessa pessoa aqui, que entendeu o Evangelho, a semente do reino cresce e se multiplica. Através da vida dessa pessoa, muitas outras começam a receber a semente do reino, que é a palavra de Deus. E o resultado que Deus espera de nós é que possamos entender e obedecer a sua palavra e certamente seremos recompensados. E a recompensa é a salvação, é a vida eterna lá no céu, na casa perfeita de Deus. E com essa história da parábola do semeador, Jesus também nos ensina a importância de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração e não permitirmos que nada venha fazer com que a gente desobedeça a palavra de Deus. O semeador representa todos nós que aceitamos a Jesus, o recebemos como nosso Salvador, e a importância que nós temos de continuar lançando a semente do reino, falando de Jesus e do amor de Deus para todas as pessoas, porque esse também é o resultado de todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente muito importante que deve ser guardada com muito carinho no nosso coração. Guardar a palavra de Deus não significa somente ouvir, mas ter o desejo de colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Lembre-se, amiguinhos, do que a Bíblia diz, que verdadeiramente serão felizes todos aqueles que aprendem e obedecem a palavra de Deus. E agora eu gostaria de te convidar para louvar, mas antes eu também gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal da Tia Larissa, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Agora sim, vamos para o louvor. Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio
das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo, logo ela então frutificou.